sabia que além dos transtornos depressivos, transtorno depressivo maior, transtorno depressivo persistente, transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno disruptivo da desregulação do humor na infância, existem várias manifestações de subtipos que podem correr dentro de um quadro de depressão? E elas vão interferir em como vai ser o tratamento? Eu já fiz um vídeo sobre os sintomas da depressão maior e vou deixar o link na descrição desse vídeo. Aliás, se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre 3 desses especificadores, desses subtipos. A gente vai falar sobre especificadores com características psicóticas, sintomas ansiosos e características melancólicas. É comum a gente ouvir especificadores quanto à gravidade do episódio, se é um primeiro episódio, se é um episódio recorrente ou se está em remissão parcial ou total. Esses especificadores sobre os quais eu vou falar, eles podem ser organizados em 3 categorias. Características que acontecem ao mesmo tempo que um episódio de depressão maior. Psicótico, quando você perde o contato com a realidade, tendo, por exemplo, alucinações e delírios. Catatônico, sintomas ansiosos, misto, que implica na presença de alguns sintomas maníacos, hipomaníacos, em um quadro depressivo. Um período específico de ocorrência de sintomas, que pode ser sazonal. Dizer que algo é sazonal significa que tem início e fim marcados pelo calendário. O exemplo mais comum é chamada depressão de inverno, que ocorre muito nos países europeus. Período periparto, que é quando o episódio depressivo começou durante a gravidez ou nas primeiras semanas após o parto. Nuances significativas no quadro básico da depressão maior. Pode ter características melancólicas ou características atípicas. As características melancólicas e atípicas são as únicas por suas alterações incomumente marcadas no sono, apetite e atividade psicomotora. Sabe, a depressão nem sempre é um transtorno que se repete do mesmo jeito a vida inteira. Para muita gente, ela funciona como uma montanha russa, que muda o formato a cada descida, misturando vários sintomas diferentes ao mesmo tempo. Eu vou te falar um caso. Imagine o caso do Lucas, fictício, tá? Ele já lida com a depressão há muito tempo, daquela que vai e volta, mas percebeu que o negócio muda de cara dependendo da época. No dia a dia, a depressão dele é daquela comum, de perder o ânimo, mas já aconteceu dele ter episódios com uma agitação, uma preocupação que não deixa dormir. Então, no caso dele, o diagnóstico geralmente seria de uma depressão recorrente, melancólica, mas já aconteceu dele ter uma depressão com sintomas ansiosos. Depois que a gente entende isso, fica evidente pra gente porque identificar esses detalhes é fundamental para o sucesso do tratamento. Se a gente nota que a depressão tem uma época certa para aparecer, dá para ajudar a pessoa a se planejar. Já outros tipos, como o melancólico ou catatônico, são de natureza mais biológica e exigem intervenções com base na biologia mais aprofundada antes que qualquer psicoterapia seja eficaz. Além disso, quando aparecem características atípicas ou mistas, é um sinal alerta de que precisamos ficar de olho para ver se não estamos lidando, na verdade, com o início de um transtorno bipolar. Hoje nós vamos começar a analisar os subtipos, começando pela depressão maior com características psicóticas. Isso significa que, enquanto a pessoa está deprimida, ela apresenta os sintomas da depressão, mas ela também vai apresentar sintomas como alucinações e delírios. Os sintomas psicóticos, eles ocorrem em diversos transtornos. Às vezes, é muito óbvio que alguém está em um surto psicótico, como quando a pessoa conversa sozinha ou age de forma estranha com o ambiente. Só que nem sempre é assim tão nítido. Muitas vezes, os sinais são bem discretos. Podem ocorrer de o paciente perceber que vê coisas estranhas e, por receio, ele não fala pra ninguém desses sintomas. Já é um peso enorme você carregar a depressão. Então, a pessoa ela evita confessar que está perdendo contato com a realidade, para não sofrer mais preconceito que já sofre. É por esse motivo que é importante o profissional sempre abordar se a pessoa está escutando alguma voz, para tentar identificar se existem sintomas psicóticos. O que é uma alucinação? As alucinações elas funcionam como percepções criadas pela própria mente, sem que nada real esteja acontecendo. É como se o cérebro ele inventasse sons, visões, odores ou toques. O tipo mais frequente é ouvir vozes, mas ver coisas que não existem também acontece bastante. Quando alguém está em quadro de depressão profunda, essas experiências costumam ser bem pesadas e podem se manifestar das seguintes formas.
Ouvir vozes que ficam humilhando a pessoa, dizendo que ela não tem valor ou que ela é odiada por todos. Receber comandos mentais ou auditivos para se machucar, para tirar a própria vida. Enxergar vultos, figuras obscuras ou entidades aterrorizantes. Sentir um cheiro horrível de podridão vindo do próprio corpo ou ver a própria pele como se tivesse estragada. Os exemplos, eles são conhecidos como alucinações congruentes com humor. Isso é, porque elas estão relacionadas com o tema depressivo, típicos de inadequação pessoal, culpa, doença, morte, niilismo ou punição merecida. Existem também as alucinações que elas são incongruentes com o humor, que o conteúdo ele não tem nada a ver com quadros de depressão. Um exemplo de alucinações incongruentes com o humor durante o transtorno depressivo maior é quando você escuta vozes dizendo coisas aleatórias, que não tem nada a ver com o seu quadro de depressão. Se o profissional identificar que existem vozes sendo ouvidas, ele deve investigar se essas vozes ocorrem em qualquer momento ou somente quando existe um episódio de depressão. Porque se elas ocorrem em qualquer momento, que não é no momento que a pessoa está deprimida, isso pode significar que esse diagnóstico pode ser o diagnóstico de transtorno esquizoafetivo. O que é um delírio? Um delírio é uma crença fixa e falsa, que a pessoa acha que é verdade. Alguns exemplos de delírio. A pessoa acredita genuinamente que seu corpo, parte dele, simplesmente deixou de existir. Isso é chamado de delírio niilista. Eles sentem que são pessoas tão más que merecem punição e que existem pessoas o perseguindo. Uma espécie de paranoia. Eles passam a ter certeza que estão completamente falidos e na miséria, mesmo com dinheiro na conta, acreditando acabar morando na rua em qualquer momento. Avaliar o histórico de delírios pode ser um pouco mais difícil. Algumas perguntas que podem ajudar. Em algum momento você já teve medo de que coisas inexplicáveis estivessem acontecendo na sua vida? Por exemplo, você talvez tenha sentido que estava sendo vigiado ou que mensagens especiais estavam sendo enviadas para você pela TV, pelo rádio, pelo celular? Se a resposta for sim, é bom investigar. Não é aconselhável você confrontar a pessoa com delírios. O paciente que tem um delírio, ele pode se machucar ou machucar outras pessoas, que tem alucinação também, tá? Não é incomum que as pessoas com depressão psicótica necessitem de internação hospitalar. Agora a gente vai falar sobre a depressão com sintomas ansiosos. Todo mundo sabe que ansiedade e depressão, geralmente elas andam de mãos dadas, né? Tanto é que a gente toma um antidepressivo que tem a função de tratar a depressão e a ansiedade. Na verdade, a galera que estuda o assunto diz que isso rola em mais de 60% das vezes. Por causa disso, é super normal alguém que no meio de uma crise pesada de depressão também tenha um quadro de ansiedade. Pacientes com transtorno depressivo maior e ansiedade não apenas se sentem desanimados e abatidos. Eles são atormentados por uma inquietação interna e pela antecipação de cenários catastróficos que agravam os pensamentos negativos e já estão presentes devido à depressão. Infelizmente, parece que a ansiedade é mais comum do que se imagina. Vou te contar um caso fictício, tá? Imagina o caso de Ricardo, um programador de 32 anos, e ele sempre foi um cara muito ansioso. E desde cedo ele lidava com um transtorno de ansiedade social. Com dificuldade de falar em público e conversar com estranhos, ele até conseguia levar a vida, mas a ansiedade era um peso constante. O problema é que de tempos e tempos o Ricardo estava em crises de depressão pesadas. Geralmente, quando parava para pensar que a ansiedade dele o impedia de viajar ou de aceitar promoções no trabalho, e ele via os amigos subindo na carreira, ele se sentia um fracasso, o que abria portas para uma nuvem cinza da depressão. Certo dia, ele procurou seu terapeuta porque sentiu que o buraco que estava bem fundo. Na consulta, o psicólogo percebeu algo diferente. O Ricardo ele não estava apenas triste e sem energia, jogado na poltrona. Ele contou que dessa vez, além do desânimo de não querer sair da cama, ele sentiu um pavor constante de aquela tristeza não querer ir embora. Parece que perdi o controle. É um vazio enorme, mas ao mesmo tempo meu peito parece que vai rasgar de tanto medo de nunca mais ser feliz. Desabafou ele, sem conseguir ficar parado. Ele estava vivendo aquele misto de a falta de esperança da depressão com o motor ligado no máximo da ansiedade. O psicólogo notou que Ricardo não estava só voltando àquele lugar sombrio, como também parecia ter a mandíbula tensa e estava propenso a torcer as mãos,
parecia muito inquieto, além de estar deprimido. Bom, conforme o DSM-5-TR, os critérios para a depressão com sintomas ansiosos que devem estar presentes na maioria dos dias durante o episódio depressivo maior atual são sentir-se nervoso ou tenso, sentir-se incomumente inquieto, dificuldade de se concentrar devido às preocupações, temor de que algo terrível aconteça, sentimento de que o indivíduo possa perder o controle de si mesmo. Ricardo, ele teve ansiedade social e um episódio depressivo. Eles ocorreram simultaneamente, mas eles são considerados diagnósticos independentes e concomitantes. Aqueles sintomas ansiosos, eles pertencem à depressão. E, por assim dizer, eles atendem aos critérios para o especificador sintomas ansiosos. Agora pensa comigo. Imagine você sofrer com a sensação de depressão profunda, somada à sensação de impotência, tensão física e preocupação de que isso nunca vai acabar. A depressão ela vai alimentar a ansiedade e essa ansiedade, por sua vez, vai intensificar a depressão. A presença da ansiedade em episódios depressivos torna a condição mais grave, aumenta a probabilidade de pensamentos suicidas e suicídio consumado e prevê um pior prognóstico. Agora nós vamos falar sobre a depressão com características melancólicas. Talvez a característica mais sombria do transtorno depressivo maior seja a melancolia. Infelizmente, os pacientes também podem apresentar mais de um especificador simultaneamente durante os seus episódios de depressão maior. A depressão maior, melancólica, com características psicóticas congruentes com o humor, é a pior das depressões. Hoje, a melancolia, ou as características melancólicas, é de fato reconhecida como problema de humor endógeno. Isso significa que ela é gerada internamente, ou seja, é genética. A depressão melancólica ela não se desenvolve como uma reação ao fator estressante psicossocial. De fato, alguns pesquisadores concordam que indivíduos com características melancólicas apresentam alterações significativas no eixo hipotálamo-hipófise adrenal, com consequentes aumentos no hormônio do estresse, o cortisol. Reforça ainda mais a hipótese de uma base biológica. Considerando essas características únicas, alguns argumentam ao longo dos anos que a depressão melancólica é suficientemente singular para constituir uma síndrome depressiva independente. É possível que isso leve o paciente a ser rotulado como portador de depressão intratável. Por outro lado, o DSM-5-TR menciona que características melancólicas nem sempre aparecem em todas as crises de depressão. Uma teoria para isso é que, como a melancolia ela tem uma origem muito interna e biológica, ela pode dar uma trégua. E nesse intervalo, a pessoa vai sofrer uma depressão mais comum, disparada por algum evento da vida, como estresse no trabalho ou da família. Na prática, o que define esse estado melancólico é um desânimo muito profundo e nítido, além de uma queda drástica no apetite e alterações nos movimentos do corpo, sendo muito mais comum a pessoa ficar inquieta. Ao olhar para alguém nesse estado, fica a impressão de que os sintomas ansiosos fazem parte da própria melancolia. Eu vou lhe contar a história da Helena, tá? Que é um caso fictício. A psicóloga recebeu um contato urgente de Marcos, marido de Helena, uma arquiteta de 29 anos. Ele estava assustado porque ele nunca tinha visto a esposa naquele estado de prostração absoluta. Quando ele entrou no consultório, a tristeza de Helena parecia ocupar todo o espaço. Ela transmitia um desânimo tão profundo que era quase físico. Helena mal conseguia manter os olhos abertos, relatando que suas noites se resumiam a um sono picado e superficial, passando a maior parte da madrugada andando em círculos pela sala. Mesmo sendo jovem, ela aparentava uma fragilidade extrema, como se estivesse fisicamente definhando. Marcos contou que ao amanhecer costumava encontrá-la chorando baixinho na cozinha, repetindo sem parar que era um fardo para ele e que ele estaria melhor com outra pessoa. Ela chegava a enviar mensagens para o celular dele durante o dia apenas para pedir perdão por ser um fracasso. Marcos tentou de tudo para animá-la, incluindo planejar viagens, jantares, que ela sempre amou, mas Helena permanecia totalmente fria e sem reação, como se estivesse perdido a capacidade de sentir qualquer prazer. Ela, que sempre foi apaixonada por pintura, passava horas no ateliê, não tocava em um pincel há semanas. O apetite de Helena também desapareceu. Ela apenas empurrava a comida de um lado para o outro no prato.
Para tentar combater a exaustão matinal, ela bebia várias xícaras de café preto forte, o que acabava sendo um erro, pois a cafeína só aumentava sua agitação. No consultório, enquanto ela falava, ela não conseguia parar as pernas e ficava puxando as cutículas das mãos sem parar. Helena mencionou que já havia sentido um vazio parecido na época da faculdade, mas nada comparado à gravidade do que estava vivendo agora. Ao perceber a carga biológica do quadro, a psicóloga explicou que, embora a terapia fosse essencial, o estado de Helena precisava primeiro de um suporte psiquiátrico imediato para estabilizar os sintomas físicos e químicos antes deles avançarem. No DSM-5-TR, para que um paciente ele preencha os critérios para especificador de características melancólicas, ele deve apresentar pelo menos uma das seguintes opções: perda de prazer em todas ou em quase todas as atividades, falta de reatividade a estímulos em geral prazerosos, não se sente muito bem, mesmo temporariamente, quando acontece uma coisa boa. 3 dos mais os seguintes: uma qualidade distinta de humor depressivo, caracterizado por prostração profunda, desespero e ou morosidade, ou pelo chamado humor vazio. Depressão regularmente pior pela manhã, despertar muito cedo pela manhã, pelo menos 2 horas antes do despertar habitual, acentuada agitação ou retardo psicomotor, anorexia ou perda de peso significativa, culpa excessiva ou inadequada. Quando a gente está diante de um quadro desse de depressão, o encaminhamento ele tem que ser imediatamente. Os pacientes com características melancólicas, eles parecem responder bem a certos tipos de antidepressivos. A psicoterapia pode, sem dúvidas, ser útil para lidar com o estresse causado pela condição. Casos graves de melancolia, eles podem exigir outras intervenções biológicas, como a terapia eletroconvulsiva ou a estimulação magnética transcraniana. A gente conversou sobre os subtipos de depressão com características psicóticas, depressão com sintomas ansiosos e depressão com características melancólicas. Agora, nos próximos vídeos a gente vai prosear sobre outros especificadores. Então, se você gostou, curte o vídeo. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários para a gente continuar proseando sobre esse assunto. Até a próxima!